nós vamos meditar sobre um dos versículos mais conhecidos da palavra de Deus. Esse versículo está no Novo Testamento. Ele é tão conhecido quanto João 3,16, que diz: porque Deus amou muito de tal maneira. Ele é tão conhecido quanto este versículo. Esse versículo que vamos meditar hoje à noite é um dos meus versículos prediletos, entre muitos. Ele nos dá informações importantes de como chegarmos à casa do Pai. Esse versículo é a chave para entendermos a essência da vida cristã. Nele encontramos princípios eternos. Você sabe qual versículo é esse? Vou lhe dar uma pista. Está na Bíblia. Qual é esse versículo? Esse versículo está lá em João, capítulo 14, versículo 6. Vamos abrir? Abra sua Bíblia, por favor, para João 14 e versículo 6. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, esse é um dos versículos bastante conhecido, bastante citado em pregações e estudos. O próprio Jesus, no contexto ali, foi quem falou para os seus discípulos. João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O que significa dizer, quando Jesus disse aos seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim? Há uns meses atrás eu trouxe um estudo falando sobre os eu sou da Bíblia, e esse foi um dos versículos que eu usei. Mas hoje nós vamos ver ele de tempo integral. Eu sou o caminho. O que Jesus nos ensina quando ele diz que ele é o caminho? Entendendo o contexto imediato, os discípulos estavam desconfortáveis, sem direção, com seus corações atribulados, porque Jesus havia comunicado aos seus discípulos que ele seria entregue nas mãos dos líderes religiosos, dos líderes daquela época. Ele seria traído, ele seria morto, ele seria de fato entregue nas mãos das autoridades. E os seus discípulos estavam atribulados, desconfortáveis, sem direção, atribulados emocionalmente. E Jesus inicia no versículo 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ele diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. No versículo 2 em diante, Jesus promete a eles que ele iria voltar. Ele iria para o Pai, mas ele iria voltar. Ele diz: eu vos receberei para mim mesmo. Essa foi a promessa de Cristo. E nesse contexto imediato, um dos discípulos, de nome Tomé, disse: Senhor, mas não sabemos o caminho. Jesus disse: eu vou para o Pai e vocês sabem o caminho. E Tomé saltou na frente dizendo: Senhor, mas nós não sabemos o caminho. E aqui está o contexto do versículo. Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou o percurso para vocês chegarem até Deus. Em primeiro lugar, para cada necessidade da vida, Jesus apresentou-se como sendo a solução. Cada necessidade da vida, Jesus apresentou como sendo aquele que tem a solução. Para aqueles que necessitam de alimento, ele disse: eu sou o pão da vida. Para aqueles que necessitam de água, que é uma necessidade, ele disse o quê? Eu sou a água da vida. Para aqueles que necessitam de luz nesse mundo de escuridão, ele disse o quê? Eu sou a luz. E para aqueles que precisam de direção, Jesus disse o quê? Eu sou o caminho. Caminho fala do percurso a ser seguido. Todo caminho leva para um destino. Se nós queremos chegar a Jericoacoara, há vários caminhos para chegar até lá. Você pode ir via Jijoca, você pode ir para Jericoacoara via Preá também. E lá chegando, mais próximo, há várias veredas que nos levam até o destino Jericoacoara. Se queremos chegar até o estado da Bahia, Sergipe, Aracaju,
Você pode pegar o litoral pela BR-101 e você vai chegar nesses destinos. Mas você pode ir também pelo meio. Você pode pegar a BR-116 e você chegar também a esses destinos. Cada caminho leva para um destino. No Antigo Testamento fala sobre o caminho de Deus. A palavra caminho na Bíblia, ela tem várias esferas. Pode se referir à nossa própria vida, como o versículo, Salmos 37, versículo 5, que diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fala de caminho, mas o caminho aqui é no sentido não físico, mas no sentido de entrega do seu coração, entrega total de vida. Também fala no sentido físico, caminho para a Galileia, o caminho para Cafarnaum, o caminho de Emaús, mas fala também no sentido de obediência a Deus, como é o caso de Deuteronômio capítulo 5, versículo 32, que diz assim: por isso tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, vos ordenou. A vocês não se desviem para a direita nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, seu Deus, vos ordenou. Então, o caminho também pode ser uma ordenança a ser seguida, que é justamente onde nós estamos aqui. Um caminho a ser percorrido de obediência a Deus, ou como um estilo também de vida. Mas no Antigo Testamento também tem uma expressão muito boa, maravilhosa para esse contexto nosso aqui. E em 2 Samuel 22 e 31, diz lá o texto que o caminho de Deus, ele é perfeito. O caminho de Deus, ele não tem tropeço. No caminho de Deus não há garranchos. É um caminho perfeito, que não tem oscilações, que não tem curvas, é uma reta para chegar até Deus. E diz que esse caminho de Deus, ele é perfeito. Essa definição é maravilhosa, porque o povo do Antigo Testamento, o povo de Israel, eles haviam se perdido pelo caminho. Eles haviam entrado em veredas, se distanciando do caminho perfeito. Deus falou por meio de Moisés, de Josué, dos profetas, dos juízes, para que o povo andasse nesse caminho perfeito. Mas o povo se desviou do verdadeiro caminho e começaram a andar em veredas. Quem sabe o que é uma vereda? Levante sua mão. Uma vereda é um caminho ao lado, é um caminho auxiliar, que funciona de forma física, mas na forma espiritual não há veredas. O caminho de Deus é perfeito e não tem veredas. O povo de Israel começou a se enveredar por trilhas, se distanciando de Deus. E nesse contexto veio o profeta João Batista, e ele veio pregando sobre o verdadeiro caminho. Ele disse: arrependei-vos e convertei-vos, endireitai as vossas o quê? Veredas. Arrependei-vos dos vossos maus caminhos que vocês criaram. Vocês saíram da trilha da rodovia principal, do caminho perfeito, e começaram a se enveredar em caminhos que não agradam a Deus. Veio João Batista pregando, preparando para aquele que viria o caminho perfeito. O próprio Cristo, ele veio dizer: eu sou o próprio caminho. Ele veio para dar direção a um mundo decaído. E quando Jesus diz aqui, eu sou o caminho, aqui nós temos na gramática um artigo definido. Ele não está dizendo que ele é uma das possibilidades. Ele não está colocando no plural. Ele é um artigo definido que ele diz: eu sou um caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Definindo então que não existe outros meios para a gente se chegar até Deus. Maravilhosamente, a palavra hebraica para caminho é Derek. Derek é formado por 3 palavras hebraicas. A primeira, Dalet, a segunda é Resh, e a terceira é Kaf. Existe um termo usado no hebraico que é chamado de pictograma. No pictograma hebraico, cada
tem um significado, cada letra tem um significado. E a primeira letra da palavra caminho significa porta. A segunda letra da palavra caminho, que é resh, significa cabeça. E a terceira letra da palavra caminho no hebraico é kaf, que significa mão ou pé. O significado, então, etimológico da palavra caminho em hebraico significa a porta que o líder nos mostra pelo seu caminhar. A porta que o líder nos mostra pelo seu caminhar. Eu sou o próprio caminho. Em outras palavras, Jesus, no termo grego, eu falei no termo hebraico, que é o Antigo Testamento, no Novo Testamento, é a palavra rodos, que é de onde vem a expressão rodovia. Então, caminho é rodovia. Então, Jesus, quando ele diz eu sou o caminho, ele está dizendo eu sou a rodovia que conduz até a pessoa de Deus. Em outras palavras, nós podemos ilustrar dizendo que Jesus é a BR 777, que é o número de Deus. Jesus é a BR 777, que é por meio dele que nós podemos chegar até a casa do Pai, até os céus. O próprio Jesus disse, eu mesmo sou o caminho. E ao dizer isso, ele está falando também que é um estilo de vida. No livro de Atos, nós temos essa expressão caminho com C maiúsculo, onde caminho é um estilo de vida. O apóstolo Paulo diz que ele perseguiu os do caminho. Então, o caminho no Novo Testamento, no livro de Atos, é um estilo de vida, é o estilo da vida cristã. Então, os crentes lá no livro de Atos, da igreja primitiva, eram conhecidos como aqueles que estavam no caminho, com C maiúsculo, para nos ajudar a identificar que caminho é esse, que é o caminho de seguir a Cristo. Então, é uma lição para nós. Aqueles que já creram em Cristo, que estão nessa rodovia, nesse caminho que é Cristo, estão seguindo o verdadeiro caminho, que é um estilo de vida. Sabe, pessoal? Muitos acham que para chegar a Deus existem vários caminhos. Eu converso com muita gente todos os dias, amigos, cristãos, católicos, espíritas, e muitos dizem o seguinte: para chegar até Deus tem vários caminhos, meu amigo. Errado. Para chegar em outros destinos há vários caminhos, mas para chegar a Cristo, a Deus, melhor dizendo, só existe um caminho. E as outras são veredas que não conduzem, muito pelo contrário, se desviam do verdadeiro caminho. Não é a religião que nos leva para Deus. Não é Maria que nos leva a Deus. Não são os santos do catolicismo. Não é Buda que nos leva a Deus. Não é Allan Kardec. Não é Ellen White o caminho. Jesus é o caminho que nos conduz para Deus. O homem sem Deus, ele está caminhando por um caminho perigoso. Jesus disse em Mateus 7, 13 e 14: entrai pela porta estreita, porque larga a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que entram por ela. Note nesse versículo que é um reforço aqui sobre o verdadeiro caminho. O caminho começa pela porta. A porta é estreita, o caminho é apertado. Fala de dificuldades, fala de renúncia. O destino é a vida eterna. O destino, o caminho estreito é maravilhoso, é a vida eterna em Cristo. E diz que poucos acertam por esse caminho estreito. Mas diz que a porta larga, caminho espaçoso, é fácil. É a facilidade, não precisa de renúncia, não precisa seguir a vontade de Deus, é a sua própria vontade. Mas o destino desse caminho
Diz Jesus que é o caminho da perdição, e muitos são os que entram por essa porta e trilham por esse caminho. Provérbios 14, versículo 12 diz que há caminho que ao homem parece ser bom, mas no final é caminho de perdição. Qual o caminho você está trilhando? Você já está trilhando pela rodovia 777, pela BR de Cristo? Amém por isso. Se talvez você não esteja aqui nesse caminho que é Cristo, você está no caminho da perdição. Se você está no caminho dos seus próprios prazeres, esse caminho é perigoso. O final dele é a morte eterna. É o caminho que conduz para a perdição. Então Jesus declara: você está sem direção? Pois eu sou o caminho. Artigo definido como o verdadeiro caminho e único para chegar até Deus. Mas Jesus ele não parou por aqui. Além dele falar que ele era o caminho, ele disse também que ele era a verdade. Eu sou o caminho e a verdade. Jesus, ele é a verdade de Deus. O que isso significa para nós? O mundo, naquele contexto, estava vivendo em grande confusão de informações religiosas, oprimidos pelo farisaísmo. O mundo dos dias de Jesus estava obscurecido pela mentira, pela religiosidade do farisaísmo, do judaísmo. Cristo, ele veio nesse contexto para ser a verdade, em contraste com a grande mentira que as pessoas estavam vivendo. Ele apresenta-se como a verdade para chegarmos até Deus. E a palavra verdade, no termo hebraico, é emet. Emet é formado, é incrível também esse termo, é formado por 3 palavras. A primeira, Aleph. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Note isso como é interessante. Primeira letra do alfabeto hebraico é Aleph. E a palavra verdade, a primeira palavra é Aleph. A palavra do meio do termo verdade, Emet, é o Men. E no alfabeto hebraico, Men está no meio. E a última palavra do alfabeto hebraico é Tav. Então, o termo verdade é formado dessas 3 letras. É interessante que o próprio Jesus, ele veio mencionar isso no Novo Testamento. Ele disse que eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E até no alfabeto grego, ele usou também esse termo. Eu sou o alfa, eu também sou o ômega. E essa verdade é expressa também em Hebreus 18, em Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, quando, hoje e o será eternamente. Então, a expressão verdade, a verdade, para ser verdade, ela precisa do começo, do meio e de um fim. E Jesus disse que ele não era uma das verdades, ele disse que ele era a própria verdade. Artigo também definido. Eu não sou uma das verdades, eu sou a própria verdade. Irmãos e amigos, a mentira, ela nos escraviza, ela nos torna escravos. Conta-se uma história de 2 irmãos. Um deles, brincando, quebrou uma peça, uma xícara do seu pai. E o outro irmão viu, contemplou aquela cena. Ele pegou a xícara preciosa do seu pai e escondeu a xícara. E ao esconder aquela xícara, o outro irmão ficou sabendo. E ele ficava usurpando, escravizando o outro irmão, porque ele sabia daquela cena. E quando o seu pai pedia para fazer alguma coisa, o
achou para mim? Qual é a xícara? E o outro, sendo escravizado, fazia. E todas as vezes que o seu pai pedia para fazer alguma coisa, o outro irmão ficava humilhando, dizendo: ó, qual é a xícara? Senão eu falo com o papai. Talvez você aqui fez muito isso quando era criança, né? Ficou oprimindo seu irmão ou sua irmã, que você sabia de algum segredo, e dizia: olha, eu vou contar para o papai ou para a mamãe. Assim também, Satanás faz com muita gente. A mentira escraviza. Assim, Satanás tem feito com muitas pessoas que acham que estão no caminho da verdade, mas estão sendo escravos de Satanás. E desculpa essa expressão, é uma expressão muito forte, mas Satanás está enganando muitas pessoas, escravizando mesmo, colocando ali debaixo dos seus pés. E tem gente dizendo que eu estou amarrando e pisando ele. Tem muita gente enganada. Satanás é que está pisando no pescoço de muita gente. Muitos que estão se achando crente, quando na verdade estão se enganando a si mesmo. E Satanás fazendo a festa, sendo enganados. A verdade, amados, ela nos liberta. Aquela criança não aguentou e falou para o seu pai: papai, eu quebrei a xícara. E o pai dele disse: sabe o quê? Eu vi. Fazia tempo que eu tinha visto, eu queria saber quanto tempo você ia demorar sendo escravizado pelo seu irmão. Eu vi você quebrando a xícara. Olha, papai, e agora? Tudo bem, você foi verdadeiro, você confessou aqui o seu erro. Está perdoado, meu filho. Cristo está vendo. Tem muita gente escravizada pelo álcool, pela bebida. Muita gente escravizada pela pornografia. Muita gente escravizada pelo mundo. Satanás dando na cara mesmo. Acho que o pai não está vendo, não? Ele quer que você venha a ele, se arrependa, saia dessa vida de mentira, de escravidão, se liberte. Jesus disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheça Cristo, que é a verdade vos libertará. Vos libertará das vossas incertezas, das mentiras que esse mundo oferece. A verdade sobre Deus e a eternidade é algo libertador. Saber de quem nós realmente somos, pecadores, é algo que nos liberta. E saber o que Cristo tem a nos oferecer, a vida eterna, é algo muito libertador. Você conhece alguém que está escravizado, precisando da verdade? Por você é responsável para mostrar a ele essa verdade eterna que é o próprio Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, mas eu sou também a verdade. Amém? Mas não parou. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, e eu sou também a vida. E o que significa dizer, como Jesus disse que era a vida, e da mesma forma também um artigo definido: eu não sou as vidas, eu sou a vida. Então, a vida aqui, de fato, ele já é um resultado de andarmos no caminho e de andarmos na verdade. É um resultado, a vida. A palavra vida, ela também tem o seu significado de grande importância. Existem 3 tipos de vida: a vida física, a vida como um modo de viver, como um estilo de vida, e a vida eterna. E essas expressões também estão no termo tanto grego como hebraico. Eu gostaria de expressar o Novo Testamento. Tem a expressão zoe, que significa vida espiritual. Tem a expressão que essa vida espiritual está ligada verticalmente, é a expressão zoe. E tem a expressão psique, que vem daqui, da mente, que é a vida intelectual, é a vida mental. Não é vertical, ela é circular. E tem a vida que é muito conhecida, até nos livros, né? Na escola nós aprendemos que é a bio. Bio é vida. Você já ouviu a palavra biologia, que é o estudo da vida.
bem? No termo hebraico é a palavra Haim. Haim é vida. Agora é interessante que a palavra vida no hebraico, ela não é singular, ela é plural. Olha que interessante. Aqui nós temos um significado de grande importância. Vida no termo hebraico não é singular, ela é no plural. Então isso significa dizer que vida é dependência. Vida não está no singular, não é sozinho. Ninguém vive sozinho. Só existe vida porque existe aquele que nos deu vida. Então vida é dependência. Isso nos ensina que dependemos de Deus. A primeira citação da palavra vida está lá em Gênesis 2, versículo 7. Eu vou citar. A primeira citação sobre vida diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas, e lhe deu fôlego de vida. Aqui temos a primeira palavra vida na Bíblia, Raim. Está no plural. Significa dizer que não teve vida sozinho, foi? Não, dependência. Foi Deus que lhe deu o fôlego de vida. Cristo disse em João 14,6: eu sou a vida. Ele está revelando a sua divindade. Só pode dar vida quem é Deus. Jesus, Ele é Deus. Assim como a vida, existem 3 esferas sobre a vida, a morte também. Existem 3 tipos de morte. É necessário dizer para você que existe a morte natural, que todos nós aqui, pelo menos naturalmente, nós vamos passar por ela, a não ser que Cristo venha e leve, arrebate a sua igreja hoje ou amanhã, mas vamos passar pela morte natural. E é algo muito doloroso para os que ficam, para os familiares. Existe a morte espiritual, que é a separação entre nós e Deus causada pela desobediência de Adão. E essa morte espiritual, todos nós já nascemos mortos espiritualmente. E existe a morte, qual a última morte? A morte eterna. Essa é a morte mais terrível, porque ela vem depois da morte física, e dependendo do que nós fizemos aqui, ou nós teremos a morte eterna, ou nós teremos a vida eterna. João 17,3, Jesus disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. A vida eterna consiste aqui, em conhecermos a Cristo. João dá mais detalhes sobre isso. Na sua carta, sua primeira carta, capítulo 5, versículo 12, ele diz que quem tem um filho tem a vida. E quem não tem um filho, não tem a vida. E essa vida eterna, ela está à disposição pela graça e misericórdia de Deus. Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna. Aquele que crê em mim, ele recebe a vida eterna, não morrerá eternamente. Você sabia que Satanás, ele mantém as pessoas presas na mentira, como eu falei, mas ela mantém as pessoas nas cadeias dos prazeres, nas correntes dos prazeres, para que eles não percebam que estão mortos. Tem gente que diz: para que eu preciso de Cristo? Eu estou bem de saúde, eu estou bem financeiramente, eu tenho uma boa família, eu tenho um bom carro, tenho um bom transporte, eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom trabalho, eu tenho um bom viver. Eu vou para as festas de forma pacífica, eu bebo, mas olha, pastor, eu estou de bem. Pois isso é uma prisão boa. Isso é uma prisão, é uma mentira que Satanás inventa, para que você viva uma vida superficial e você não ache que há necessidade de vir a Cristo. Pois bem, aquele que quer ganhar a sua vida deste mundo, ele vai perdê-la. Mas aquele que perder a vida por minha causa, esse vai encontrá-la. Você já tem a vida. Jesus disse, vamos citar juntos todo o versículo: eu sou o caminho, eu sou a verdade
aprendi essa meditação com o ensinamento que eu aprendi de um professor judeu. Essa lição não está escrita na Bíblia, está descrita num livro chamado Talmud, que é comentário da história dos judeus. No Antigo Testamento, nós sabemos que havia o tabernáculo. E o tabernáculo, ele tinha 3 portas. Havia a porta primeira, que era a porta para você entrar no átrio. Existia a outra porta, que era para você entrar no tabernáculo, no local santo. E existia a terceira porta, que era para entrar nos Santo dos Santos. Coisa interessante que esse professor ensinou uma lição importante, que cada uma dessas portas tinha um nome. O nome da primeira porta era Caminho. O nome da segunda porta, que entrava no local santo, era Verdade. E o nome da terceira porta era Vida. Interessante quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, para chegar aonde? Na presença de Deus. Baixe a sua cabeça, por favor. Nós vamos concluir com uma oração. Eu quero perguntar a você: será que você já está no verdadeiro caminho? Ou você inventou um caminho e está trilhando por ele, imaginando que vai ser um caminho que vai conduzir para um destino bom? Não. Você não precisa inventar um caminho, nem outra verdade, porque outra verdade ela se torna mentira diante da grande verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Baixe a sua cabeça. Será que hoje à noite tem alguém que gostaria de sair da escravidão de Satanás, do pecado, da mentira, do caminho errado, e arrepender-se e vir para Cristo, o verdadeiro caminho? Será que tem alguém que hoje gostaria de fazer a sua decisão em Cristo, ou de se reconciliar com o Senhor, que se desviou do caminho perfeito e gostaria de retornar para esse caminho da graça, da misericórdia, que conduz para a vida? Eis a oportunidade. Fale comigo após aqui. Senhor, queremos orar nesse momento e dizer ao Pai o quanto é maravilhoso estarmos diante da Sua palavra e desfrutarmos do verdadeiro caminho, que é um caminho perfeito, onde os erros que existem nesse caminho não estão no Senhor, mas em nós. Está naquele que caminha, que somos nós pecadores. Nos ajuda, ó Pai, a trilhar por esse caminho, negando a si mesmo, reconhecendo que o final deste caminho é a vida eterna. Ajuda, ó Pai, aqueles que estão visitando a igreja aqui em Vila Paraguai, que venham entender o verdadeiro sentido da vida. É Cristo.